Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre a excelente fase da Raposa depois de mais uma vitória diante do Operário e assim a sequência positiva de vitórias e também o recorde em relação a vitórias nesse primeiro terço do campeonato. Quero falar com vocês também sobre o Jajá e a excelente fase do jogador, falar um pouco sobre a questão contratual dele com o Cruzeiro, o empréstimo junto ao Atlético Paranaense, que eu quero comentar aqui com vocês, se o Cruzeiro quiser ficar com o jogador para 2023, que não seria uma negociação barata. Quero falar também sobre o time Sub-20, que vai estrear no Campeonato Brasileiro nesse sábado, diante o Palmeiras, o início assim, da categoria de base na competição nacional, e também sobre a meta de sócios torcedores, onde o Lenin Franco, que é o diretor financeiro da Raposa, falou um pouco sobre esse programa de sócios torcedores, qual que é o número final de sócios que ele acredita ter até o final da temporada e também quantos milhões isso vai render a Raposa, tendo a expectativa de maior faturamento do futebol brasileiro ainda no final de 2022. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal. Estamos quase chegando aqui a 34 mil inscritos, então conta aí com a ajuda de todos vocês. O salve de hoje é para duas pessoas que acertou o placar, tá? Que comentou ontem nos meus vídeos, eu pedi para vocês colocar os seus palpites e duas pessoas acertaram, que eu vou mandar um salve aí para elas, então valeu demais aí para todo mundo que comentou. Primeiro vai para o Edson Azevedo, que já falou aí que ia ficar 2-1, foi o que aconteceu, e o outro para o Hamilton Alves, ele que também falou que iria ficar 2-1 pro Cruzeiro, então um salve aí para vocês. Caso você queira aparecer aqui no meu vídeo de hoje mais tarde, que eu devo postar mais dois aqui, tá? Ainda nesse sábado, um às 5h45 e outro às 7h30, então pode voltar aqui no canal que já vai ter vídeo novo para vocês. Mas antes de darmos sequência aqui nas notícias, tem um recado super importante da BR4Bet, casa de apostas que está com algumas cotações bem interessantes para os duelos desse sábado pelo Campeonato Brasileiro, como por exemplo ali Atlético Paranaense e Santos, uma vitória do Furacão R$1,95, tem Atlético Goiano e Corinthians, Avaí e São Paulo, América Mineiro e Cuiabá, além também dos amistosos internacionais por volta das 3h45, onde tem aí Inglaterra e Hungria, uma vitória da Inglaterra R$1,36, Itália e Alemanha, uma vitória da Itália R$2,80, empate R$3,50. Então vou deixar aqui o link e aparecendo aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Você pode usar esse link que você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, beleza? Bom, quero começar falando com vocês sobre a sequência de vitórias da Raposa, onde o Cruzeiro conseguiu uma das melhores sequências nos últimos 30 anos em relação a não levar gols, tá? Onde a Raposa ficou 744 minutos sem levar gols nessa atual temporada. Isso assim é uma meta bem interessante para a Raposa, onde só outros 4 anos anteriores o Cruzeiro conseguiu uma média melhor. Teve anos que ficaram essa sequência de 6 jogos sem levar gols, que foi no caso no Campeonato Brasileiro de 2019, 1997 e também 1992, no caso aquele início ali de 2019, contando todas as competições. Além disso, a maior sequência sem sofrer gols foi em 8 partidas em 1991. Se o Cruzeiro não tivesse levado gol no jogo de ontem, teria igualado essa meta, mas o importante foi essa vitória, colocando o Cruzeiro como o primeiro na tabela, com 25 pontos conquistados. Vamos ver como vai ser o jogo entre Novo Horizontino e Sampaio Corrêa. Se o Novo Horizontino empatar, por exemplo, ou perder, já estaria excelente, porque o Cruzeiro manteria uma distância de 11 pontos em relação ao primeiro time fora do G4 da competição, que hoje, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, é o Grêmio, que tem 14 pontos conquistados contra 25 do Cruzeiro. Além disso, o Cruzeiro é o líder em relação ao primeiro terço do Campeonato Brasileiro. Nunca nenhum time tinha conseguido uma sequência de 7 vitórias na competição nesse primeiro 1/3 do campeonato, então mostra aí a força do time do Paulo Pezzolano, contudo, já pensando na volta do ano que vem para a Série A. Realmente uma fase muito boa. O jogo de ontem contra o Operário não foi nada fácil. Quem assistiu o jogo observou exatamente isso, muito por conta de ser um duelo fora de casa, assim como foi diante do Criciúma, decidido ali nos detalhes. O Cruzeiro tendo algumas oportunidades, principalmente de contra-ataque, teve alguns desfalques importantes. O Cruzeiro mais uma vez jogando no esquema sem os 3 defensores por conta de planos de suspensão e tudo mais, mas mesmo assim conseguimos dar conta desse resultado. Importantíssima essa sequência aí de vitórias do Cruzeiro, garantindo uma certa vantagem em relação aos outros times fora do G4 da competição. Vale lembrar que o próximo compromisso é apenas na quarta-feira, diante do CRB. No momento que eu estou gravando esse vídeo, mais de 30 mil ingressos já foram vendidos, então a expectativa é muito alta para essa partida de casa cheia nesse jogo na quarta-feira,
7h30 da noite, diante do CRB. Dando sequência ainda falando sobre o jogo de ontem, diante do Operário, quero falar com vocês sobre o Jajá, né, o grande jogador da equipe nesse duelo, onde ele marcou um gol e deu uma assistência para o Leonardo Paes, que fez o primeiro gol aí pelo Cruzeiro. E assim, o Jajá que está vivendo uma fase excelente, principalmente nos últimos 2 jogos, né, nas últimas 2 partidas, com 2 gols e uma assistência, super importante para essas 2 vitórias agora consecutivas, fora de casa, contra o Criciúma e contra o Operário, que no papel não tem um time superior ao do Cruzeiro, mas é um jogo sempre muito difícil fora de casa. O Operário mesmo, nos últimos 11 jogos, não havia perdido nenhum dentro de casa, com a presença do seu torcedor, e o Criciúma também vinha de uma sequência muito boa dentro de casa, então não foi resultados fáceis que o Cruzeiro conseguiu nessas últimas 2 sexta-feiras, né? O Jajá responsável demais por essa vitória, ele que está emprestado aí pelo Atlético Paranaense, tem 21 anos de idade, chegou junto com o Zé Ivaldo e até aqui tem 9 partidas com 2 gols e 2 assistências. Vive uma fase excelente. Até quando ele foi contratado eu não tinha essa expectativa dele ser o titular, porém ganhou muito espaço, né, aqui no Cruzeiro, já na estreia dele contra o Remo, que acabou perdendo, né, fora de casa por 2-1, mas já viu que era um jogador que tinha muito potencial. É claro que é um atleta que erra bastante ainda por conta dele ser um atacante, né, um ponta, vai estar sempre testando assim alguma jogada diferente, então é de se esperar que vai errar bastante, tem muito o que melhorar, mas já é um jogador que mostra um potencial excelente, ao menos na minha opinião. Um jogador que, igual eu falei, foi contratado por conta de uma boa reta final da Série B, no ano passado pela equipe do CRB, fez 28 jogos com 3 gols e 3 assistências pelo Cruzeiro. Em 9 partidas ele já tem 2 gols e 2 assistências, então tá até com um desempenho bem interessante, emprestado pelo Atlético Paranaense até o final dessa atual temporada. Tenho certeza que pro ano que vem, se o Cruzeiro quiser o jogador, vai ter que desembolsar uma boa quantia para ficar com o atleta. Eu tenho certeza que mesmo ele conseguindo manter essa sequência, e espero que aconteça, né, até o final do seu empréstimo, não seria um valor muito alto, porque o contrato dele com o Atlético Paranaense acaba lá no dia 31 de dezembro de 2023, de acordo com o Transfer Market. Então, quando ele voltar de empréstimo, vai estar faltando menos do que um ano, né, para o seu contrato terminar. Ele volta ali no início do mês de dezembro de 2022, então quem sabe o Cruzeiro não possa fazer uma proposta, algum acordo ali com o Atlético Paranaense para continuar, né, com o atleta que realmente vive uma fase excelente, assumindo a titularidade. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha, tá achando desse desempenho do Jajá, né, muito importante na vitória de ontem, com um gol e uma assistência. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é sobre o diretor da Raposa, falando sobre a meta de sócios torcedores e a arrecadação do programa em relação a essa temporada, onde ele deu uma entrevista à Rádio Itatiaia falando sobre a expectativa do Cruzeiro até o final da competição, justamente nessa questão de sócios torcedores. A Raposa está chegando a quase 55 mil sócios, um número assim bem interessante. Ele acredita que no mínimo terá um pouco mais do que 15 mil torcedores aderindo a esse plano até o final da temporada, que ainda é na minha opinião, uma expectativa baixa, tá? Em relação ao crescimento, porém realista também. Não dá para falar que o Cruzeiro vai terminar com 150 mil sócios torcedores, então essa meta ali próximo dos 70 mil, eu acho bem plausível mesmo do Cruzeiro conseguir algo próximo a isso. Para você ter uma ideia, o Ronaldo falou quando chegou, né, a 50 mil sócios, que era a meta inicial, que a Raposa chegasse a 100 mil sócios até o final da temporada. Eu acho possível, ainda mais se for longe na Copa do Brasil, continuar vivendo uma boa fase na Série B, porém em 70 mil, o que o Lenin Franco, recém-chegado do Botafogo, o diretor da Raposa, falou sobre essa possibilidade nessa entrevista, né, na Itatiaia, onde ele falou o seguinte, abre aspas: uma opinião pessoal é que se a gente chegar a 70 mil sócios até dezembro, a gente fica bem robusto no programa e acredito que com a maior arrecadação de sócios no Brasil, fecha aspas. E essa questão de arrecadação, porque mesmo o Cruzeiro com 70 mil não seria o maior plano de sócios torcedores do país, ficaria em 4º lugar, porém a grande maioria dos times tem a média ali de ticket, né, de 30 reais, 30 reais não, 10 reais, 11 reais, então é um valor bem abaixo. O Cruzeiro hoje tem algo próximo de média, né, de 40 reais, que já é um valor bem acima da média do futebol brasileiro. Então o Cruzeiro com 70 mil sócios poderia ter a maior arrecadação de sócio torcedor na temporada, onde o Lenin ainda falou sobre isso. E ele disse o seguinte, abre aspas: temos um ticket médio perto dos 40 reais e muitos clubes com mais de 100 mil sócios têm ticket de 9, 10 reais, que isso do Cruzeiro ter o ticket médio mais alto para a gente tem fundamental importância, fecha aspas.
porque 70 mil sócios torcedores, de acordo ainda com o próprio diretor financeiro da Raposa, quando chegasse a 50 mil sócios, teria o equivalente a 25 milhões de reais garantidos por temporada. Então, com essa meta aí de 70 mil, o Cruzeiro teria uma arrecadação próxima dos 35 milhões de reais por temporada apenas com o programa de sócios torcedores, e ainda mais se essa média for de 40 reais, então esse valor pode ficar ainda maior até o final do ano, que é um valor interessantíssimo, né? A gestão passada, que sofreu bastante com essa questão de sócios, não priorizava uma forma excelente de arrecadação, que tem sido fundamental, de acordo com o próprio Lenin, para manter os salários em dia dos jogadores, como vem ocorrendo desde o início do mês de janeiro, quando o Ronaldo assumiu o Cruzeiro. Nunca teve mais esse negócio de salários atrasados, então realmente essa participação da torcida é importantíssima. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha sobre esse valor? Quantos mil sócios torcedores você acha que dá para o Cruzeiro chegar até o final da temporada? E se você já fez, né, também seu programa aí de sócios torcedores, eu tô com o meu cartão aqui, eu tenho que deixar ele depois aparecendo para vocês. Eu fiz lá, contava com uns 20 mil sócios, então caso você não tenha feito, só ir lá no programa Sócio 5 Estrelas, vai ter lá diversas categorias que cabem no seu bolso para ajudar o Cruzeiro também, né? Dessa forma, que vai estar sendo importantíssimo nesse programa de sócios torcedores. E o último assunto desse vídeo é sobre o Campeonato Brasileiro Sub-20, onde o Cruzeiro vai enfrentar o Palmeiras na estreia da competição, que eu quero trazer aqui para vocês a informação da categoria de base, onde a Raposa vai fazer essa estreia dentro de casa, jogo em Contagem, em Minas Gerais, que vai marcar a estreia da Raposa Sub-20 contra o Palmeiras, que sem dúvidas não vai ser um duelo fácil, até por conta da fase excelente que a equipe do Palmeiras vive nesse ano, em específico em relação também às últimas temporadas. É um time que cresceu bastante em relação às categorias de base nessa década principalmente, e eu tenho certeza que o Cruzeiro vai ter um adversário difícil dentro de casa. Partida que vai ocorrer às 11 horas, tá? No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, ainda está 0 a 0 o jogo. Porém, quando ir pro ar, você vai estar assistindo, pode ir lá no Globo Esporte ou no Cruzeiro no Twitter, que você vai acompanhar assim o jogo ao vivo. E essa partida que, igual eu falei pra vocês, vai acontecer lá na Arena Gregorão, em Contagem, Minas Gerais. E a Raposa agora tenta uma boa campanha, assim como foi no ano anterior, em relação ao Campeonato Brasileiro. Quem sabe conseguir ali ficar entre os 8 primeiros para avançar para umas quartas de finais da competição, que é a meta do Cruzeiro nesse ano de 2022. Fez uma boa campanha na Copa São Paulo no início da temporada. O Palmeiras, que foi o campeão da Copa São Paulo, Sub-20, né, no torneio ali, que foi o mais importante na categoria. E além disso, vem embalado na competição por conta de já ter vencido a competição uma vez, então em 2018 e também nos últimos anos foi um dos principais candidatos ao título. Não vai ser um jogo fácil em relação à sequência da temporada, né? Muito por conta do time de base ter vários jogadores que já atuaram no time principal, como por exemplo na zaga mesmo com o Everton e o zagueiro Paulo, tem também o Kaique, o Ageu, Igor Lemos, Joseph, o Arielson também, muito importante nessa categoria de base, e fora outros vários jogadores que você for analisar a base do Cruzeiro nesse ano, muito forte. Praticamente a mesma coisa, né? A base do time que foi na Copa São Paulo, todos os jogadores continuaram nesse ano. Só saiu ali o Daniel Júnior, que está tendo uma sequência maior na temporada, o Mitkov, que está jogando no time principal, o Denvis, né? Mas são jogadores que saíram justamente para jogar no time de cima. Então, um time muito forte do Cruzeiro para essa temporada. Tem uma expectativa boa de quem sabe conseguir ir mais longe, né? Quem sabe chegando ali nas fases mata-mata do torneio nessa atual temporada. E você, o que acha do time Sub-20 do Cruzeiro? Quem é o jogador aí que você vê mais potencial? Tô curioso para saber a sua opinião aqui nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final vou deixar outras duas sugestões de vídeo para vocês. Manda o vídeo de ontem de noite, onde eu falo sobre o Luan, ex-Atlético Mineiro. Foi perguntado se ele jogaria aqui no Cruzeiro e afirmou que já recebeu sondagens. Enfim, para dar uma olhada nesse vídeo, recomendo você assistir. E esse outro aqui que eu postei de ontem de noite para vocês, do Diego Costa, falando sobre o rival. Enfim, vários torcedores do Cruzeiro repercutindo essa notícia. Eu vou deixar aqui aparecendo para vocês, junto com o nosso canal de cortes e o link aqui abaixo da BR4Bet para você fazer as apostas nesses jogos desse sábado pelo Campeonato Brasileiro. Enfim, tá aqui abaixo na descrição. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!